Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar resposta aos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Convidado especial, segunda vez voltando aqui no Receita de Sucesso Podcast. Quando o mentor é bom, volta de novo. Já pode até pedir música, Dani. Na terceira, a Dani já vai pedir música no Receita de Sucesso, hein? Ó, já dei um spoiler aqui, ó. Nossa mentora hoje é a Dani Martins, né? Uma amiga, uma das maiores especialistas de alta performance em vendas, coautora do best-seller Sucesso é Treinável. Dani foi reconhecida no topo da Times Square como campeã de vendas de uma das maiores empresas do mundo. 18 vezes prêmios nacionais e internacionais de alta performance de vendas durante 10 anos consecutivos. Tem bagagem, tem currículo, é fera, para mim, a maior especialista nesse tema, né? Quando o assunto é vendas, time comercial, processo. Cara, vamos bater um papo incrível. Dani, mais uma vez, obrigado pela participação. Antes de eu chamar a Dani aqui, pedir para você se cadastrar no canal do YouTube. Toda semana tem episódio novo, então se cadastra lá, Receita do Sucesso Podcast. Siga a gente também no Instagram, Receita do Sucesso Podcast, no Spotify. Dê 5 estrelinhas se estiver gostando do conteúdo, deixa ali um comentário pra gente. Sem mais delongas, Dani, mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Mega feliz de estar aqui de novo. Parece que o pessoal gostou do primeiro episódio, né? A gente fez a galera chorar, se emocionar. Mas eu tô aqui para contribuir, para servir e ajudar você que tá aí do outro lado e precisa vender mais, acelerar seu processo de escala de vendas. E a gente vai ajudar a fazer isso da forma mais inteligente possível. Vamos? Vambora. Vamos. E ela acabou de trazer um case aqui, né? De um amigo nosso, inclusive, da V4 Company, o Denner, que participou aqui também com a gente, né? Passou pelo Receita de Sucesso, maior franqueadora na área de marketing digital, né? E ela trouxe um dado bem interessante, né? 11 anos em 3 meses. Olha como que acelerou a escala do processo comercial. E agora a gente vai trazer aqui, então, os princípios fundamentais da larga escala comercial. Deixar a Dani desenhar essa receita pra gente. O que eu preciso fazer? Quais são os acionadores aí no processo comercial que eu preciso mexer para ter um resultado como esse, Dani? Top. Bom, vamos lá. A gente estava comentando de um case de um dos nossos clientes que ficou durante 11 anos fazendo prospecção ativa, né? Prospecção é você ir atrás do cliente. Eles faziam isso de uma forma que a gente chama de outbound. Então, tinha um time com dezenas de pessoas que entravam em contato com o cliente oferecendo de forma fria, né? Esse cliente, a grande maioria deles não conheciam a empresa, e oferecendo de forma fria o serviço que eles prestam, que é de marketing, serviço de marketing para geração de demanda, de lead, etc. E durante 11 anos eles fizeram isso, até que eu gravei um podcast com ele e falei sobre o quanto eu acredito num canal de aquisição chamado recomendação, que é diferente de programa de indicação, tá? Sim. Algumas pessoas acham que programa de indicação é incrível. Eu não sei, eu não gosto muito, porque o programa de indicação, até já dando uma dica aqui, já falando algo direcionado sobre os princípios de sucesso na sua empresa e para você escalar seus negócios. O programa de indicação, que muitas empresas colocam, onde você indica um amigo e ganha uma coisa, neurologicamente ele trava um pouco o processo de sucesso. Quando a gente olha para a estrutura cerebral de uma pessoa e por que ela recomenda alguma coisa, né? O princípio de alguém recomendar alguma coisa é porque ela gostou. É porque ela foi encantada antes. Alguma coisa mexeu com ela e dentro da mente dela, ela tem o neurônio da reciprocidade, ela tem ali um processo de reciprocidade que por ter sido encantada e gostado, ela tem o desejo de devolver isso de alguma maneira. E ela devolve consciente ou inconscientemente, recomendando. O programa de indicação é diferente. Você oferece alguma coisa em troca daquela indicação que a pessoa está dando. Então, não necessariamente ela foi encantada, não necessariamente ela te recomendaria de forma espontânea, mas você instigou essa recomendação em troca de algo que você está oferecendo para ela. Um presente, um brinde, alguma coisa. O fato é, se você está dando algo em troca, ela vai entender que o lead que ela está te dando, a recomendação que ela está te dando, vale o que você está oferecendo para ela. Então, você aciona outra parte do cérebro dela, que é a parte da troca. E aí, não necessariamente, ela vai te dar leads qualificados. Que, de fato, ela acredita que podem comprar o que você vende porque ela gostou do que você vende e ela quer que o amigo dela
tem o mesmo benefício que você? Não. Ela está simplesmente trocando o contato de alguém por algo que ela está interessada em ganhar. Não estou dizendo que isso é um problema, só estou dizendo que a gente aciona partes diferentes do cérebro e não necessariamente essa recomendação que vem, essa indicação que vem, ela é qualificada. E realmente ela vai virar um negócio, né? Então, fechar esse parênteses aqui. E aí a gente estava conversando sobre recomendação, ele falou, me fala o seguinte, você ficou 10 anos trabalhando numa empresa onde 100% do seu canal de prospecção era recomendação. Eu falei, em 10 anos eu peguei mais de 15 mil recomendações, sem dar nada em troca para o cliente. CAC 0, custo de aquisição 0, mas tinha a lógica e o jeito certo de fazer. Peguei 15 mil recomendações que geraram mais de 5 mil reuniões, que geraram mais de 150 milhões de reais de vendas. Caramba. E aí, quando eu disse isso no podcast, ele falou, não é possível. Meu Deus, a gente precisa incluir esse método de recomendação dentro da nossa companhia. E aí, a gente fez eu fui treinar o pessoal da matriz dele lá no Rio Grande do Sul, deu muito certo. A gente fez um processo aí de 8 semanas de treinamento e acompanhamento. E depois a gente teve um resultado extraordinário. Agora expandimos para todas as mais de 250 franquias do Brasil, que em 3 meses de programa de recomendação, eles bateram 11 anos de resultado, fazendo a prospecção ativa e fria do jeito que eles faziam antes. Então foi um case muito interessante. E a gente tem multiplicado esse resultado em outras companhias também. Cara, incrível. Assim, ó, esse primeiro pilar que a Dani está trazendo, então, assim, ela já começou a 300 por hora. Porque lá na Monteio, eu sou um grande fã do processo de vendas da MetLife e da Prudential. Eu estudei a fundo esse processo, a gente modelou, a gente se inspirou. E lá na Monteio, o pessoal sabe também que é um grande diferencial, né? Esse ano a gente caminha aí para mais de 500 milhões em vendas, e ao qual praticamente 100% vem de recomendação, né? Ou seja, diferença, né, de boca a boca, de programa de indicação. Eu sempre falo sobre isso também, em alguns podcasts eu falo sobre isso, algumas palestras eu falo sobre isso, tem uma diferença de boca a boca, de indicação e de recomendação. E então a gente acabou se especializando nesse canal também. Então eu compartilho do que a Dani está falando, assim, eu sou apaixonado pelo canal de recomendação, mas a diferença é que esse processo de recomendação o pessoal confunde, não é aquele que... E é engraçado quando você pergunta para muitas empresas qual é o seu melhor canal de aquisição. Muitos falam assim, o boca a boca, né, de indicação. Recomendação, ele não usa esse nome, recomendação, fala indicação. Só que é uma forma passiva, porque ele depende de alguém falar do negócio dele para ir lá e gerar uma venda. Essa recomendação que a Dani está trazendo é você incluir isso no seu processo de vendas. É diferente, mas de uma maneira estratégica, eficiente. E como ela mesma disse, o principal princípio para se ter um programa de recomendação que funcione é o seu vendedor ser um profissional recomendável. E para ele ser um profissional recomendável, e aí a gente vai entrar nesse assunto, né, que eu falo, não é só uma coisa você ter o processo. Outra coisa é você ter as pessoas que podem boicotar o processo. Então, elas estão muito ligadas. Não tem como falar sobre processo de recomendação, o script, as técnicas, ok. Mas antes também tem como o meu profissional se torna um profissional recomendável. E aí é onde tem a Dani, que também ensina que para esse profissional ser recomendável, existe a técnica para desenvolver e capacitar essas pessoas. Então, assim, de fato, se bem implementado um programa de recomendação, ele faz o teu negócio explodir. A Dani é especialista nisso. Não é o nosso core business, né? Nós trabalhamos com investimentos. Porém, a gente adaptou isso no nosso negócio. Então, a gente é o case real de que recomendação é um canal, custo de aquisição baixíssimo. Na verdade, eu falo que é CAC 0 pro meu vendedor, porque ele não tem custo. Eu tenho o custo só da comissão. Segunda vantagem, você tem uma taxa de conversão maior, porque quando você tem uma outra pessoa, um elo com uma outra pessoa, você tende a ter um contato mais quente. E terceiro, que agora a gente também está atuando em outros canais, que eu consigo derrubar o meu custo de aquisição de cliente, o meu CAC, em qualquer canal. Porque se eu faço uma venda, por exemplo, no marketing digital, que a gente está vendendo agora, a gente está entrando também nesse canal. Se para cada venda que eu faço no marketing digital eu faço uma através de recomendação, porque eu já sei os princípios, o que eu faço com o meu custo de aquisição de cliente? Eu derrubo ele no mínimo pela metade. É isso. Então, só tô fazendo aqui uma introdução, não teve como eu não falar desse tempo, que é um tempo que a gente é apaixonado. A gente se especializou nesse
nesse canal, mas a Dani, ela ensina isso, ela implementa isso no seu negócio. Então já fica a dica aí da Dani, que está fazendo um trabalho excelente. Então esse seria o primeiro fundamento, que é o quê? Geração de demanda, porque a empresa não sobrevive se não tiver demanda. Então, Exato. Esse é um pilar importante. Eu acredito que, bom, é profundo, né? A gente poderia falar isso sobre vários aspectos, mas os princípios de sucesso de um negócio, quando a gente fala de venda, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo é geração de demanda. E o que a gente percebe? O lead está cada vez mais caro fazer marketing, né? Tem pessoas e empresas que investem milhões de reais por mês em tráfego, em aquisição. E a gente sabe, né? Existem várias pesquisas no mundo todo que comprovam que a recomendação é a terceira ferramenta mais poderosa do mundo de aquisição de novos clientes. Então, assim, não é porque é só o que a gente acha. Existem várias pesquisas que trazem esse dado de forma estatística. E isso de forma orgânica. As pessoas elas já são programadas para recomendar. Mas quando você consegue incluir isso dentro do seu fluxo de vendas, dentro de um processo e faz isso de forma adequada, tem um passo a passo para construir esse pedido de recomendação de uma forma inteligente, passa a ser um canal de aquisição previsível, e um canal de aquisição com um retorno muito grande. Tem uma outra matéria no Instituto Gallup que saiu, que quando você pega a recomendação de alguém, você tem mais de 87% de chance, as suas chances aumentam em 87% de fechar o negócio, justamente porque você tem esse elo entre alguém que consumiu, gostou e te recomendou, então você já tira algumas objeções do meio do caminho. Enfim, uma estratégia extremamente inteligente para compor as formas como você prospecta e adquire novos clientes dentro do seu funil. Então tá aqui um princípio, Legal. Né? Da onde que vem os meus clientes? Como que eu gero a demanda? Deixa eu falar de um outro princípio muito importante e que grandes empresas têm falhado. A gente atende empresas desde que tem 5 pessoas no time comercial a empresas que têm 3.000 pessoas no time comercial. E por incrível que pareça, empresas que às vezes faturam bilhões, às vezes estão cometendo erros básicos que poderiam estar faturando bilhões a mais se tivesse clareza sobre isso, né? Um dos grandes princípios que muitas empresas elas negligenciam é a clareza sobre para quem você vai vender. Quem de fato é o seu público? Quem que é o seu ICP, né? Que eles falam que é o cliente ideal. Quem que é? Que característica que é essa? Quem que compra de você? Nos últimos 12 meses, quem comprou de você? Você vende para a empresa, para B2B? Que empresa que é essa? Qual que é o ramo? Qual que é o tamanho dela? Qual que é a média de faturamento? Quem que são os influenciadores de decisão de comprar aquilo que você vende? Não é para pessoa física? Onde estão essas pessoas? Quantos anos elas têm? Qual que é o hábito de consumo delas? Quais são os valores que elas têm? Quais são as dores em comum? Então, quanto mais a gente tem clareza sobre para quem a gente vende, quem de fato valoriza aquilo que a gente quer vender, mais claro fica as nossas ações e aquilo que a gente faz para estar no meio de onde esse público está e tendo ações claras de marketing para atrair as pessoas certas. Existe muito dinheiro desperdiçado em atrair o público, que é um público que não compra o que você vende. Caramba. E tem muita empresa que falha nisso, que é um princípio básico. Para quem que você vende? Pergunta básica, você vai começar qualquer negócio. Legal, você vende o quê? Eu vendo curso de inglês, né? Sim. No caso da Wiser lá. Para quem que você vende? Quem que compra? Todo mundo compra? Não. Tem um público que compra mais, que valoriza mais, que tem uma necessidade maior. Que público é esse? Onde essas pessoas estão? O que elas consomem? Qual rede social? Elas estão no Instagram? Elas estão no LinkedIn? Elas estão no TikTok? Qual que é a faixa etária delas? Tem filho? Não tem filho? Que fase da vida ela tá? Quando a gente descobre isso, a sua comunicação e tudo que você faz fica muito mais assertivo. Então, tá aí um segundo princípio, que é o princípio da assertividade. Eu acho que assim, você falou 2 princípios dentro de um princípio. O Alfredo Soares falou isso. A Dani tá afiada, hein? Ele trouxe isso, eu lembro claramente. Então vamos estruturar aqui, porque eu adoro um passo a passo, eu adoro uma receita. Estamos falando então de princípios fundamentais para você ter uma estrutura comercial de sucesso. No primeiro, e olha que interessante, né? Ela está falando, ela atende empresas bilionárias que erram num princípio básico. Olha só, então assim, se você é pequeno, médio, você está tendo a oportunidade de arrumar isso já, porque quando você for grande, você vai explodir. E se você é grande também, né? A gente tem uma audiência muito grande de grandes empresários, você precisa rever o seu processo comercial, com certeza está deixando dinheiro na mesa. Às vezes a gente coloca ali um planejamento estratégico, quero faturar 30% a mais. E às vezes, só de você fazer um ajuste, sem precisar crescer nada, só de você ajustar, seja vou implementar um programa de recomendação, deixa eu ter clareza quem é meu público-alvo, deixa eu ter clareza se os canais que eu estou atuando é o melhor canal ou não, de repente tem um canal mais barato, eu já consigo aí triplicar meu faturamento,
sem necessariamente colocar mais dinheiro. Ou seja, mas é pegar aquele dinheiro que está ficando na mesa. Diferente. Então, o primeiro princípio, eu acho que tá bem legal, é quem é o seu ICP? Quem é o seu público-alvo? Aqui tem uma... Eu gosto muito do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Não sei se você lembra. Já leu esse livro? Já. E ele tem uma hora que ele fala assim que ele tá pescando e aí ele não tava pegando peixe. E aí ele descobriu que ele tava dando pro peixe morango com nata, né? Ele usa esse exemplo antigo. E ele descobriu que o peixe gosta de minhoca. Ele falou, mas eu tava dando pro peixe aquilo que eu queria e não aquilo que o peixe queria. Então, ele falou assim que daí ele colocou minhoca e falou, então se você quer pegar muitos peixes, você precisa dar pro peixe aquilo que ele quer. Isso é uma clareza, assim, de você tá atacando o público errado com uma ferramenta errada, por exemplo. Então, o primeiro ponto que a Dani trouxe é você ter clareza de quem é o seu público-alvo. Segundo, seria, que eu falei que você falou 2 princípios dentro de um. Quais são os canais? O Alfredo falou isso. Não, primeiro você define quem é seu público-alvo. Segundo quais são os canais que estão esse público-alvo? Depois, quais são os canais? Quais são os canais mais lucrativos? Né? Que tem um custo de aquisição menor. Acho que segundo ponto. Aí depois do terceiro, a gente implementar um programa de geração de demanda, né? Um complemento para reduzir o CAC nos canais que você já tem. Exato. Né? Ou criar um novo canal de aquisição de cliente. Então, para mim já são 3 princípios aqui que você trouxe. Sim, tem 3 coisas aí. Acho que você resumiu bem. Canal de aquisição. Canais, acho que tem vários canais, né? Tem outro princípio, que você não pode ter só um canal. Tem que ter pelo menos 3, 4 canais de aquisição de clientes. Sabe que eu errei muito nisso? Por causa da recomendação. Mas não é o que a Prudência, a MetLife faz? Mas você fica um pouco mal acostumado, né? Você fica meio mal acostumado. CAC 0, você só pensa nisso. Não pode, né? O bom e velho princípio da diversificação, de você não colocar todos os seus ovos numa cesta só. A gente ensina isso, né? Vocês ensinam isso em investimento. Sim. E a gente precisa praticar isso nas nossas empresas também. Então, na Sales a gente tem 6 ou 7 canais diferentes. Um deles é recomendação, mas tem outros também, que são muito importantes. Então, você tem que avaliar dentro do seu negócio, dentro da sua indústria, quais são os canais mais efetivos, quais são os canais que os seus concorrentes usam e como que você está fazendo isso de uma forma efetiva e inteligente. Então, outro princípio, pluralidade de canais. Tem um outro princípio, que daqui eu acho que a gente vai conseguir abrir a cabeça de algumas pessoas. Hoje de manhã eu tive reunião com um empresário. E aí ele falou o seguinte, olha, Dani, eu tenho aqui um time de 35 pessoas, 35 vendedores, inclusive uma marca bem famosa, não vou poder falar, mas tem um time aqui de 35 pessoas e eu quero dobrar o meu faturamento. Eu faturo tantos milhões, eu quero dobrar meu faturamento, então eu vou contratar mais 35 pessoas. Eu falei, nossa, que plano maravilhoso, em quanto tempo você quer dobrar? Não, eu quero dobrar nos próximos 12 meses. Eu falei, bem audacioso, que legal. Então você quer sair de tantos milhões para tanto? É isso mesmo. Eu falei, tá bom. Quanto que tá a sua taxa de conversão de vendas? Aí ele falou, tá 10%. Eu falei, então você tá me dizendo que de cada cliente que entra, cada lead que entra, esse seu time de 35 pessoas vende para em torno de 10% das pessoas que entram. Ele falou assim, é aproximadamente isso. Eu falei, tá bom, deixa eu te explicar uma coisa, que eu vou explicar para todo mundo que tá ouvindo a gente também. Tem uma estatística que chama Lei das Médias. Eu não sei se eu falei isso aqui a última vez, não me lembro. Mas a Lei das Médias é o seguinte, eles fizeram um estudo em diversas indústrias diferentes, e eles chegaram a uma conclusão, que mais ou menos 20% dos leads que chegam, dos clientes que chegam até você, eles já têm um nível de consciência um pouquinho mais alto. Então, ele já tem um desejo de comprar, ele já ouviu, ele já maturou essa ideia de alguma forma, e ele está considerando a hipótese de comprar de você. Tem outros 20% que não vai comprar de jeito nenhum. É o curioso, é o cara que só tá ali para mesmo ver preço, ou é um concorrente, alguém que tá ali para avaliar o que você faz, mas ele não vai comprar. E tem os 60% do meio. Então, se você somar 20 com 60, dá 100%. Os 60% do meio, eles dependem da capacidade do vendedor de converter essa venda. Uma coisa é você ter um time de apresentadores de produto. Outra coisa é você ter um time de vendedores de verdade. O que diferencia um apresentador de produto de um vendedor de verdade? A capacidade de pegar um cliente que acabou de chegar, que está com um nível de consciência 2, em uma reunião de 1 hora, você fazer o nível de consciência dele chegar a 8. Isso não é para qualquer um. Isso não é qualquer pessoa que você vai contratar, vai botar lá no seu time comercial, essa pessoa vai saber isso, porque isso exige técnica. Então, se você está convertendo até 20% dos seus leads, provavelmente você só está vendendo para quem já está mais disposto a comprar. Provavelmente você tem um time de bons apresentadores de produto, mas não necessariamente bons convertedores de negócio. Bons vendedores que sabem fazer
aumentar esse nível de consciência, terminar a reunião, o cliente falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Caramba, eu preciso mais disso do que eu mesmo imaginei que eu precisava. E entrar no processo de compra do cliente, e também tem essa diferença, processo de venda é uma coisa, é o jeito que o vendedor quer vender. Processo de compra é o jeito que o cliente quer comprar. E o vendedor que entende essa diferença e entra no processo de compra do cliente, fazendo perguntas inteligentes, aumentando o nível de consciência, é o que faz aumentar a taxa de conversão. Então, o que eu disse para ele foi o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar é, quantos % desse faturamento você quer aumentar está nos leads e no time que você já tem? Essa é a primeira pergunta. Não adianta querer dobrar o time se o nível de eficiência do time atual está baixo. Então, grande parte desse seu aumento de faturamento, talvez mais da metade dele já esteja disponível na mesa para você. Você não vai ter que gastar o dobro de folha de pagamento do time comercial. Usa muito bem aquilo que você já tem, os mesmos leads e o mesmo time. Vamos tentar identificar onde que estão os gaps de processo, onde que a gente tem que treinar eles, quais habilidades eles precisam desenvolver, não só técnicas, mas comportamentais também, porque comportamento e emoção vende ou não vende. E só habilidade técnica não é suficiente para fazer um time performar. Então, vamos analisar onde estão os gaps. Vamos primeiro, inicialmente, os primeiros 60 dias, vamos melhorar aquilo que você já tem. E aí, paralelo a isso, a gente identifica os top performance desse time. E quando você for contratar, eu já te falo o perfil que você tem que contratar, que é mais próximo dos top performance dos que você já tem, que talvez você vai dobrar seu faturamento sem precisar ter 70 pessoas no time. E aí a gente desenhou esse processo, entende? Então tá aqui mais um princípio, que é o princípio da eficiência. Aumentar a taxa de conversão é um processo de eficiência, de aumento de faturamento, melhoramento de margem de negócio e de lucro, sem necessariamente ter que aumentar seu custo. Você percebe que o que ela deve ter feito com esse cliente ou com vários clientes é, esse cliente dela fazia parte de 60% e ela, só dela falar isso, olha o nível de consciência que ela elevou o cliente para se tornar cliente dela. Sim. Mostrando justamente isso. Olha, você está me procurando às vezes porque você quer aumentar as suas vendas, mas, sei lá, adquirindo mais clientes. Só que, na verdade, você consegue aumentar as suas vendas com os clientes que você já tem, aumentando a eficiência do seu time comercial. Porque você dobrar a taxa de conversão, você dobra o seu faturamento. Literalmente. Cara, genial. Muito bom. Tá, falando de 5 princípios aqui. Tem mais algum? Nossa, tem vários. Esses são os principais, será? Cara, eu acho que... Vamos pensar aqui nos principais. Eu acho que o principal... Vamos começar por ordem, né? Então, para quem você vende. O segundo, quais canais de aquisição você vai atacar. O terceiro, vamos melhorar o nível de eficiência do seu time e tirar o máximo proveito de quem você tem, dos canais que você tem, dos leads que já chegam, antes de pensar em colocar mais grana, aumentar seu custo para multiplicar esse resultado. Então, acho que esses são os 3 princípios. Aí tem um outro princípio muito importante, que é contraintuitivo. Porque a maioria dos treinamentos de vendas do Brasil, e eu estou dizendo isso porque é assim, o método que a gente criou, ele foi baseado nas faltas que eu sentia dos cursos de vendas que eu fazia. Então, durante 20 anos eu fui vendedora. Fui vendedora de rua, vendi revistinha na rua. Para quem ouviu o primeiro podcast conhece minha história. Então, eu comecei vendendo revistinha na rua com 15 anos de idade. Depois vendi produto, maquiagem, projeto de marketing, seguro de vida. Então, vendi diversos produtos diferentes e durante 20 anos eu vivi essa realidade. Né? Durante 20 anos eu fiz mais de 7.000 negociações com 7.000 pessoas diferentes. E sempre fui muito curiosa para estudar. Então, eu pensava assim, um princípio que sempre teve na minha cabeça é como que eu posso fazer o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Eu sempre pensei isso. Eficiência, eficiência, eficiência. E eu convivia com outros vendedores que trabalhavam muito. Eles tinham muito resultado. Mas eles viviam num estresse absurdo. Os caras se matavam de trabalhar para conseguir o resultado que eles tinham. Só que dava 2, 3 anos, eles não aguentavam mais. E aí passava 2, 3 anos, eu melhorando o resultado, melhorando muitas vezes tendo resultado até melhor que o deles, mas eu não estava cansada. Eu estava inteira, sabe? No sentido de que assim, se precisar fazer isso mais 10 anos, eu vou fazer. Porque a taxa de conversão, minha taxa de conversão chegou a 78%.
Caramba. Justamente porque eu pensava assim, o que eu preciso fazer para tirar o máximo proveito, o melhor resultado das ferramentas que eu tenho e do conhecimento que eu posso adquirir. Então, enquanto muitos gastavam o tempo todo da vida só estudando, só trabalhando para fazer o resultado que eles precisavam, eu passava uma boa parte trabalhando, mas uma boa parte estudando também. Eu estudava assim, como é que funciona a cabeça do cliente? Como é que funciona o cérebro dele? Como que funciona as camadas de tomada de decisão? Como que eu posso influenciar isso? Como que funciona a personalidade de um cliente? Será que eu consigo prever o jeito que ele vai agir? E o ser humano é muito previsível. A gente consegue identificar dentro do perfil e da personalidade de uma pessoa, eu consigo antecipar as objeções que o cliente vai trazer. Eu estava na reunião com ele, inclusive, e falei assim, deixa eu descrever como você funciona. Você é desse jeito, desse jeito, desse jeito, você pensa assim, você tem esse tipo de objeção, você precisa disso para tomar decisão. Ele falou, como é que você sabe isso? Eu falei, porque eu estudei sobre pessoas. E eu sei que para vender para você, é assim que eu tenho que fazer. É ou não é? Ele falou, é. Não, vamos fechar logo esse negócio. Mas por quê? Porque o ser humano, a gente consegue enquadrar dentro de determinados padrões o comportamento das pessoas. E isso só torna a gente melhor. Eu falo que um vendedor inteligente é como se fosse um médico bem formado. Ele sabe fazer um bom diagnóstico. Ele estudou muito para aquilo, ou seja, ele vai conseguir trazer de fato a melhor solução. Porque no final das contas, tanto o papel de um médico quanto de um vendedor é resolver uma dor ou realizar um desejo. Se é um cirurgião plástico, é para deixar a pessoa mais bonita. Sim. Se é um médico que vai fazer um tratamento, sei lá, oncológico, é para trazer a cura, é para trazer a resolução de uma dor. E no final das contas, a venda sempre é ou para resolver uma dor latente ou para realizar um desejo ardente. O vendedor só é a ponte que vai ligar uma solução a uma pessoa que quer alguma coisa. Então é algo extraordinário. Como que a gente pode ser um profissional para criar essa ponte e fazer isso da forma mais inteligente possível? Então, se o médico estuda 10 anos para ser muito bom e trazer essa solução da melhor maneira, por que a gente acha que um vendedor, só agindo pela intuição, sendo simpático e falando bem, ele vai conseguir chegar nesse nível? Não vai chegar. Tem que estudar. E isso foi um grande diferencial. Então, o fundamento do método que eu criei, que tem 5 pilares, ele foi baseado em tudo que eu sentia falta nos cursos que eu fazia. Porque eu falava, gente, eu fiz minha análise de perfil comportamental com 19 anos, que eu entendi como que eu funcionava, quais habilidades que eu tinha, o que eu nasci para fazer, o que geneticamente é favorável para mim em termos de sucesso profissional. Eu pensei assim, se agora eu sei como eu funciono, como é que eu posso fazer para saber como o cliente funciona? Porque se eu souber isso antecipadamente, eu vou conduzir a reunião de forma diferente. Se eu sei que ele é mais detalhista, eu vou dar mais detalhe, eu vou ler o contrato com ele. Agora, se eu sei que ele é mais prático, que ele tem foco em resultado, então eu vou falar logo do resultado e eu pergunto com quem que eu tenho que tratar a parte de contrato, porque não vai ser com ele. Então, como que eu posso ser mais inteligente nesse processo? E aí eu estudei isso durante muitos anos. Aí que eu fiz formação em neurociência, comportamento humano, perfil comportamental, gestão das emoções. Porque um vendedor que não tem gestão das emoções, ele está fadado a se frustrar e a fracassar numa frequência muito grande, o que enfraquece ele mais ainda. Aí ele começa a ter dúvida se ele nasceu para isso, que ele não consegue, que é difícil demais, mas não é por isso. Ele não conseguiu forjar as habilidades emocionais que ele precisa para suportar a jornada, para aguentar o caminho. Então, eu fui pegando um pouco dessas coisas em lugares diferentes. A parte emocional eu buscava numa instituição. A parte de técnica de vendas em outro. A parte de perfil, comportamento humano, neurociência em outro. Aí eu falei, gente, por que a gente não junta tudo isso e coloca isso como uma habilidade extraordinária que a gente vai conseguir desenvolver as pessoas para elas poderem performar? É aí que a gente vê o resultado na taxa de conversão. Então, a gente desenvolve os vendedores na parte emocional, técnica e comportamental, com plano de ação claro. Uma vez que eles identificam isso, automaticamente você vê o resultado na taxa de conversão. Ele vende melhor, ele vende mais para a mesma pessoa, entende? Para o mesmo lead que já ia chegar. Mas em vez de vender 10%, ele vai vender 20%, vai vender 30%. A gente já aumentou, sei lá, centenas de vezes taxas de conversão de vendas. Cara, então tá aqui um outro princípio, que é o princípio da eficiência, né, da inteligência do processo de vendas. Olha, acho que assim, ó, primeiro, de forma resumida, a gente já trouxe esses 5 princípios e só aqui já dá um exercício muito bom, né? Para o empresário sentar e fazer toda uma avaliação da estrutura comercial que ele tem hoje. Claro que tem que ver onde que está a maior necessidade dentro desses 5 fundamentos aqui principais que a Dani trouxe, né? Qual que será que é? Será que agora eu tenho que sentar e fazer uma avaliação no meu público-alvo? Será que eu tô... Porque
uma coisa que aconteceu, inclusive, na Monteiro, a gente estava percebendo que a taxa de conversão estava caindo, mas não é que a taxa de conversão estava caindo, é que a gente estava atendendo muito cliente que não era público-alvo. E aí, o que acontece com a taxa de conversão? Ela diminui, porque você está atendendo o público errado. Agora, o que seria um mundo ideal de analisar a taxa de conversão? Quando o cliente ele é meu público-alvo, ele é qualificado, mas ele não fecha a venda, aí eu estou medindo, talvez, a eficiência do meu time comercial. E aí a gente começou a se atentar a isso. Então, acho que é um ponto importante. Então, acho que o primeiro ponto, você analisar. Quem é seu público-alvo? Sentar, fazer o exercício. Acho que aqui, o simples fato da Dani trazer esse ponto, esse princípio, já vai fazer muito empresário sentar e falar assim, tá, vamos avaliar se nós estamos, de fato, oferecendo, colocando dinheiro para oferecer para o cliente certo, né? Que é o nosso cliente certo. E aí vem um exercício antes, que é você ter uma base de dados. Sim, você tem não que ter. É achômetro, né? Tem que ter os indicadores, os KPIs que medem isso. A gente só conseguiu entender que a nossa taxa de conversão estava diminuindo porque eu tinha os indicadores para medir isso. Na verdade, a gente depois teve que colocar um outro indicador. A gente não tinha esse indicador. Porque eu só estava comparando o seguinte: reuniões realizadas versus vendas realizadas. Daí eu falei assim, cara, acho que está faltando um indicador aqui. Qual era o indicador? Quanto desses clientes que você sentou de fato era qualificado? E aí a gente entendeu que tinha muitos clientes desqualificados. Só que aí depois que eles começaram a alimentar essa informação, aí a nossa taxa de conversão aconteceu, subiu. Falei, não, então agora eu tenho uma métrica para avaliar, agora eu preciso desse daqui subir mais, né, a taxa, mas é essa taxa de conversão real, né? Sim. Posso dar uma dica rápido sobre isso? Agora. É porque talvez alguém esteja assistindo a gente e fale assim, nossa, mas eu não tenho todos esses indicadores, tem empresa que não tem nem CRM ainda, né? Então como que você faz isso? Eu vou dar 2 direcionamentos em um só. O primeiro é o seguinte, quem comprou de você nos últimos 12 meses? Algum relatório você tem. Quem comprou? Quem são essas pessoas? E você pode também ver quem não comprou. Aí você faz um negócio que a gente chama de win-loss. Já ouviram falar disso? Win-loss é uma pesquisa sobre ganhos e perdas. O que a gente faz? Isso é incrível, tá? Eu recomendo todas as empresas fazerem. Contrata um estagiário, pega alguém que vai se passar pela parte de sucesso do cliente, que vai ligar, vai pegar uma quantidade de pessoas que comprou com você nos últimos 12 meses, vai ligar para essas pessoas e falar assim, olha, tudo bem, eu sou aqui a Dani Martins da Sales Prime, faço parte da nossa área de sucesso do cliente. Eu vi que você se tornou nosso cliente em abril, né, desse ano, e eu quero te perguntar quais foram os 3 fatores que fizeram você tomar a decisão por se tornar nosso cliente. Tem que perguntar os 3. Quais são os 3 fatores? E aí o cliente vai falar. Eu não aconselho o vendedor que vendeu fazer essa pergunta. Tem que ser outra pessoa dentro da companhia. Porque o cliente vai falar exatamente o que foi, por que de fato ele comprou. Claro. Quando você faz isso, você vai descobrir 2 coisas. A primeira coisa é quem de fato comprou de você. Na grande maioria, que público que está valorizando de fato aquilo que você vende. E a segunda coisa é, provavelmente, quais são os seus 3 maiores diferenciais competitivos. Às vezes, o que você está oferecendo de vantagem para o seu cliente não é o que está fazendo eles comprarem. Então, quando você ouve o que o seu cliente diz, por que comprou? Talvez ele vai falar um motivo que você nem faz ideia que era um diferencial seu. Você vai falar, caramba, ele comprou por causa do atendimento, ele comprou por causa desse sistema simples que a gente mostrou para ele. Mas a gente nem imaginava que isso era um diferencial e para o cliente é. Então, você vai descobrir, na verdade, quais são os 3 fatores mais fortes que você tem que fizeram esses clientes comprarem. Tem que ser uma quantidade que tem uma representatividade em relação à maioria. Ah, você vendeu para 1.000 clientes, você não vai fazer pesquisa com 10. Você precisa ter uma amostragem ali, pelo menos de uns 20%, para você ter certeza de que é um dado mais fidedigno, tá? Então, essa é a primeira coisa que você descobre. Quem compra de você e quais são, na visão do cliente, seus 3 maiores diferenciais. E a segunda coisa que você pode fazer é ligar para clientes que não compraram. E aí você vai ligar para eles e vai dizer, olha, você pode primeiro identificar se esse cliente estava dentro do perfil. Por que esse cliente estava dentro do perfil, do ICP, e ele não comprou? Aqui você vai descobrir as falhas do processo, se ele comprou com outro concorrente, quem foi esse concorrente, e se ele não comprou ainda, porque talvez ele não tivesse no momento de compra, pode ser que dê para resgatar alguns. Fala, olha, eu voltei com esse assunto agora, você sabe que acho que eu vou voltar a conversa com vocês, porque naquela época realmente não é para mim, mas o tempo passou, isso acontece, tá? Então, você liga e fala assim, olha, eu vi que você entrou aqui em contato com a gente, você acabou não comprando, não se tornando cliente. Você pode dizer quais foram as 3 razões pelas quais você acabou não comprando com a gente? Aí a pessoa vai dizer.
Como não é para o vendedor, ela vai falar a verdade. Ela vai falar, olha, eu não comprei porque eu encontrei um serviço melhor no concorrente de vocês, assim, assim, assim. O mesmo produto, um serviço muito parecido, por 30% a menos. Você nem sabia da existência desse concorrente. Então, quer dizer, como que você trabalha essa apresentação de diferencial? Então, só para dizer aí sobre os KPIs que você tinha falado, é uma forma muito simples de você descobrir quem é o seu público-alvo, por que as pessoas compram de vocês e por que elas não compraram com vocês também. Cara, incrível. Dani, você falou um ponto muito importante aqui, nessa fase onde você está fazendo o diagnóstico. Você falou que você trabalha também o lado emocional desse vendedor. Como que você consegue transformar, muitas vezes, esse vendedor em tão pouco tempo, que ele está num estado, muitas vezes, caótico, e transformar essa pessoa que, às vezes, tinha um resultado medíocre para um vendedor com um resultado acima da média? Tá bom. A gente tem muitos cases de vendedores que estavam para ser demitidos, que estavam, assim, perdidos em resultado e se transformaram em campeões de vendas. Muitos cases. Aconteceu uma semana passada de um vendedor. Eu fui fazer uma palestra corporativa numa empresa, que é a maior do Brasil no ramo deles. E aí eu fui fazer a palestra de vendas, 1 hora, na convenção de vendas. Só com a palestra, eram 80 vendedores, mais ou menos, o time, né? Eles já ficaram, assim, impactados, né? Eu já trouxe essa questão das emoções e diversos fatores. Um dos vendedores colocou em prática uma parte da palestra e bateu o recorde de vendas da vida dele. Ele vendeu 6 milhões em um mês. 6 milhões. Nesse meio tempo que ele bateu o recorde de vendas da vida, a empresa contratou a gente, depois da palestra, por conta de toda a repercussão, para a gente poder colocar o nosso programa de treinamento lá dentro e ficar 12 meses com eles, treinando esse time e tal. E aí o feedback que eu tive do CEO foi: o programa já se pagou sem a gente ter começado. Porque só com que ele vendeu, o lucro que a gente teve, a gente já pagou o programa de vocês de 1 ano. E foi com um vendedor, tem mais 80 ainda, 79 pra gente trabalhar. E qual que é o feedback dele? Dani, esse método transformou a minha vida. Ó o feedback. Cara, eu tô fazendo agora esporte todo dia, eu me tornei um pai melhor, eu me tornei um marido melhor, e eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Mas, eu tô vendendo muito mais. Muito mais. Arrumou minha cabeça. Eu falei, caramba. Poxa vida, e a gente acha que só técnica que resolve. Não é. Então, como que a gente faz isso, tá? Treinamento emocional não é treinamento motivacional. Não é. Eu vou colocar aqui uma palestra motivacional pro meu time para dizer que eles conseguem, eles podem. Isso tem um efeito muito curto. O que a gente precisa? A gente precisa de ferramenta para desenvolver essas habilidades de forma intencional e de forma repetida. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente roda um software para cada vendedor. A gente tem um software de análise de perfil com 98,7% de assertividade. Sai 40 páginas sobre essa pessoa. Aqui a gente consegue ver o estado emocional dela, como que tá a perspectiva de vida dela, como que são as habilidades que ela tem, que são as mais fortes para ela ter performance em vendas, quais habilidades ela precisa desenvolver, quais são os fatores motivacionais intrínsecos que ela tem, o que de fato motiva ela. Às vezes você acha que o seu time comercial é motivado só pelo dinheiro, que lá na avaliação a gente chama de utilidade, né? Quem gosta de dinheiro tem o fator utilidade alto. Mas tem muitos vendedores que eles não são motivados intrinsecamente por isso. Eles são motivados por conhecimento. Eles são motivados por ajudar outras pessoas. São motivados por motivos de conexão com algo maior, pela fé. Então, assim, quando a gente entende os motivadores das pessoas, o estado emocional atual que elas estão, as principais habilidades que elas têm e o que elas precisam desenvolver, fica muito mais fácil a gente entregar as ferramentas certas. Então, a gente tem hoje mais de 100 ferramentas neurocientíficas, entre leitura de livros específicos, filmes específicos, áudios específicos que eles têm que ouvir e alguns exercícios de 5 a 10 minutos diários que eles precisam fazer para desenvolver, principalmente, 5 habilidades emocionais muito importantes em vendas, que é autorresponsabilidade, autoconfiança, automotivação. Resiliência, antifragilidade, né? A capacidade de lidar com os desafios e as frustrações da vida de vendas e controle do ego. Porque no universo de vendas, aqueles que não têm um resultado muito bom precisam lidar melhor com as frustrações. E a gente tornar eles mais fortes para poder superar os desafios, os nãos que eles recebem. Em contrapartida, os que se tornam muito bons têm um grande problema com o controle do ego.
porque eles acham que porque eles são o número 1, que eles estão, né? Isso não é a maioria, obviamente. Não estou generalizando, mas eu que atuei durante muitos anos num universo que tinha milhares de vendedores, a gente consegue saber que o ego pode ser inimigo muitas vezes quando o cara está tendo um resultado mais efetivo. Então a gente já trabalha isso também de forma antecipada. A gente olha essas habilidades emocionais, avalia como eles estão no estado atual e a gente tem várias ferramentas para trabalhar isso no médio e longo prazo para ser sustentável, para ser uma mudança que realmente não vai ser só a palestra. O cara vai viver um programa ali de 12 meses, por isso que ele sente esse impacto. Ele fala, cara, mudou tudo. E quando muda tudo dentro, muda tudo fora. É impossível uma pessoa não melhorar o resultado de vendas quando ela não melhora como pessoa. Quando ela não tem mais clareza sobre o que ela quer. Qual que é a meta de vida? Qual que é o objetivo? Tem 3 pilares muito importantes para o sucesso, né? Que é uma meta clara, um método eficiente e ter atitude. A atitude vai depender da pessoa. O método a gente entrega. Se eu trouxer clareza para ela de quem ela é e do que ela quer de resultado para a vida dela, você forma um campeão de vendas. Basta a pessoa querer. Se ele quiser, com as ferramentas certas, a gente consegue transformar qualquer time de vendas. Caraca. Online. Online, presencial, de madrugada. Não, brincadeira. Não, a gente tem programas online e presenciais no Brasil inteiro. Maravilha. Ó, tá gostando já? Indica aí para todas aquelas, aqueles amigos que tem time comercial, amigos que trabalham na área comercial, seja empreendedores que têm time comercial, seja aquelas pessoas que atuam na área comercial, para indicar para todo mundo, né? Que a gente sempre está vendendo um produto, uma ideia, um serviço. Então, indica esse podcast para todos aqueles que você quer presentear com esse conteúdo. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos, está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteiro é o maior especialista em estratégia através de carta de crédito, usando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem. Você tem 2 grandes possibilidades. A primeira é definir valores de aportes mensais. A Monteiro vai fazer uma gestão estratégica e quando você é contemplado, você faz uma alavancagem financeira, vendendo os direitos dessa carta para outra pessoa. Vendeu essa carta, você não paga mais parcela, realiza o lucro. Ou você pode usar essa carta de maneira estratégica para investir em imóveis. Você compra o imóvel, aluga o imóvel com o valor do aluguel. Você usa para pagar o valor das parcelas. Dessa forma, você vai ter terceiros pagando pela sua construção patrimonial, que vai te gerar uma renda passiva e vitalícia, sem precisar perder custo de oportunidade. Você que é empresário não precisa mais tirar dinheiro da empresa, que essa é uma grande dor para formar patrimônio pessoal. Você faz isso de forma alavancada, com aportes mensais, e depois que contempla o teu próprio inquilino que vai formar aí o seu patrimônio. E também não precisa tirar de uma aplicação financeira. Então chama o pessoal da Monteiro Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Bom, caminhando aqui então, para a gente encerrar, com a Dani, para mim assim, foram 5 pontos, é interessante, porque assim, ficou bem resumido, mas quem está ouvindo a gente, se eles entenderem isso, sentar e fazer um exercício, ele vai ver aonde está a maior dor em um desses 5 pontos. Eu já entendi assim, qual que é a nossa. Então no primeiro ali, né? Então vamos lá, senta com o seu time, né? Você que é empresário, empreendedor. Primeiro ponto, entender assim, público-alvo, estamos vendendo para as pessoas certas? Quem é nosso público-alvo? Aqui já vai tirar muito dinheiro da mesa. Segundo, quais são os nossos canais de aquisição? Será que a gente está trabalhando o melhor canal? Qual que seria o melhor canal para a gente trabalhar mais rentável, com custo de aquisição menor? Terceiro, olhar para o seu time comercial. Será que eu preciso de mais clientes ou será que eu preciso aumentar a eficiência do meu time comercial? Por exemplo, aumentando a taxa de conversão do meu time, né? Olhando para todos esses pontos que a Dani trouxe, que é importante. Seja a gestão emocional do vendedor, seja a capacitação técnica, seja a atitude que está faltando. Então, acho que tem todos esses pontos aqui quando a gente fala de olhar para o vendedor. Quarto ponto é a possibilidade de implementar um programa de recomendação. Eu acho que assim, a Dani tem muito conteúdo, inclusive na internet, que fala sobre isso, né? Senão também tem aí a empresa da Dani que faz muito bem esse trabalho. Então, será que não é interessante implementar um canal de recomendação para se somar aos canais que você já tem, para diminuir o custo de aquisição de cliente ou para criar um canal de aquisição de cliente diferente? E o 5 ponto aqui, né, que ela também trouxe é abrir outros canais, justamente. Recomendação pode ser um canal, mas às vezes você vai ter também canais que são mais lucrativos. Acho que esses 5 pontos são fundamentais. É sentar, fazer o exercício e entender aquilo que faz mais sentido para o seu negócio, né? Dentro desses 5 pontos que ela levantou, que é o que mais mexe ponteiro na área comercial, e foi o que ela trouxe para a gente brilhantemente. A Dani que atende aí várias empresas de sucesso, são empresas multinacionais, empresas bilionárias, desde o médio a grandes empresas. Sim. Esses são os pontos principais onde a gente percebe que o dinheiro está na mesa. Foi isso, né? Sim, acho que tem mais 2 coisas aí que a gente tem que trazer. A primeira é
Treinamento técnico de vendas não é suficiente para performar time. Ele ajuda, mas as questões comportamentais e emocionais, elas são muito decisivas nesse processo, né? Então, a gente não pode negligenciar. E tem que saber fazer da forma certa. Não é só a motivação. Precisa ter ferramenta para ajudar essas pessoas a tirar, de fato, o melhor delas, né? Muitos empresários têm a ilusão de achar que vai contratar pessoas mais sêniores, né? Um time comercial mais sênior. Cara, que vai custar muito mais caro. Eu já passei por essa decepção. De falar, não, eu só vou contratar vendedor sênior, né? Salário fixo alto, comissão muito competitiva e tal. E no final das contas, o que a gente aprende é que um bom dono de empresa, um bom CEO, um bom líder comercial é aquele que não tem medo de investir no desenvolvimento do seu time, né? As pessoas não são boas o suficiente. Até porque são raros os treinamentos de vendas que trazem esse nível de completude do que uma pessoa precisa. Ela pode ser experiente, sênior, com base na bagagem dela, mas quando ela entra no seu negócio, muitas coisas retrocedem. Ela tem que aprender de novo sobre o produto. Às vezes o público é diferente, às vezes o ambiente é diferente. Isso pode impactar na performance dela, o que é normal. Mas o treinamento contínuo e a capacitação é o melhor investimento que uma empresa pode fazer. É aquele que dá ROI, que é certeza que dá ROI. Sabe, você investe sem dó. O nosso histórico é que mais de 90% das empresas que colocam o programa em 3 meses, eles têm ROI e começam a operar no lucro. Eu falei, ou eu vou ter que aumentar o valor dos programas, ou eu vou ter que começar a ganhar participação de resultado, né? Não, é brincadeira. A nossa maior missão é fazer as empresas faturarem mais. É assim, a gente tem prazer nisso. Quando a gente olha os resultados e a empresa fala dele, você não tem noção. A gente nem começou o projeto já se pagou. A gente fala, beleza, então batemos a nossa meta. E uma coisa muito importante, isso eu tenho aprendido com a vivência. Eu acho que cabe aqui para todo mundo que é líder, que é CEO. Acho que eu não conheci nenhum dono de empresa ainda que está satisfeito com o tanto que a empresa vende, né? Com todo mundo que a gente senta, eles falam assim, não, tá bom, mas sempre dá para melhorar um pouquinho, né? Se a gente não está crescendo, a gente está diminuindo. No mundo empresarial, infelizmente é assim, né? Não é uma escada rolante que não para. Então, a gente precisa continuar crescendo. E eu acho que o foco desse líder, o foco desse CEO, estar pelo menos 80% no comercial, é a grande sacada para fazer um negócio crescer muito. Essa história de que, mas eu tenho alguém da liderança, da alta liderança, fundadores, alguém que está 100% comprometido com o negócio, se não for um sócio, tem que ser outro, precisa estar com os olhos 80% voltado para o comercial de uma empresa. Quando você tira o olho e vai cuidar de outras coisas, o negócio desanda. Então, eu tô fazendo isso por experiência própria, né? Em algum momento eu falei assim, não, mas o time já tá maduro, deixa eu olhar aqui para outras estratégias, para outros negócios, assim, a gente tira o olho e o negócio já dá uma ramelada. Então, assim, não tira o olho do seu comercial. Não para de treinar seu time. Mas e se eu treinar e a pessoa for embora? Treina e tenha um programa de retenção dos seus melhores talentos. Às vezes você treina, mas você não consegue reter. Você treina, mas você tá sendo muito mão de vaca de pagar. Vale, melhora um pouco esse comissionamento, vê sua margem, vê de onde dá para tirar, retém esses talentos, traz as pessoas para perto, esteja junto do seu time, porque é infalível. Método com metas claras e um time a fim de fazer acontecer, uma liderança presente, gente, não tem como dar errado. É só se realmente o que você vende não tem público para comprar. Mas se tem público para comprar e você consegue usar esses fundamentos e consegue fazer isso de uma forma inteligente, não tem como o seu negócio não crescer. É absurda a diferença que causa. Por isso que eu tô falando, algumas empresas erram no básico. Esses básicos aqui não tem como errar. Incrível. Dani, onde o pessoal pode te achar novamente, né? Dá aqui o endereço da Dani, porque com certeza o pessoal vai querer continuar bebendo dessa fonte. Dessa fonte. Onde o pessoal te encontra? Bom, eu tô no Instagram, Dani Martins Pro, no YouTube, Dani Martins também. A nossa empresa é Sales Prime, a gente também tem um Instagram mais corporativo, mas onde a gente coloca mesmo conteúdo com frequência, faz live, etc., no Instagram. Então me sigam lá, vira e mexe, tem coisa nova, tem outras novidades vindo por aí muito em breve que eu vou poder divulgar, e só coisa muito boa, tanto para dono de empresa quanto para os times comerciais. Maravilha. Então eu espero vocês por lá, contem comigo. Maravilha. Olha só, gostou do episódio? Recomenda,
Não esquece de recomendar esse episódio. Deixa o feedback pra gente. Vai lá no Receita de Sucesso Podcast no Instagram. Vai também nas redes sociais da Dani. Comenta lá. Quero você na terceira participação. E a gente vai trazer os pilares dentro dos pilares que ela trouxe. Isso, aí a gente Com fala do certeza. método certinho. Método tem bagagem. Acho que só com isso daqui tem muito exercício de casa. A questão da pesquisa foi brilhante. De ligar para seus clientes para entender os 3 principais motivos porque eles compraram. E também os motivos porque eles não compraram. Então, eu acho que assim, que você deu arma suficiente aqui para o cara, pelo menos, aí dobrar faturamento. Se ele fizer o exercício com o mesmo time, esse é um dos pilares, mas fazendo esse exercício dentro dos fundamentos que ela trouxe. Dani, mais uma vez, obrigado demais pela sua participação. Obrigada. Você sempre agrega muito e com certeza eu vou continuar te incomodando pra você voltar aqui com a gente. Vai ter uma cadeira cativa aqui dentro. Tamo junto. Obrigado pelo convite, tá? Que Deus abençoe vocês, o negócio de vocês, que prospere cada vez mais. Contem comigo também. E você de casa, bora multiplicar esse faturamento aí que tem tudo pra dar certo. Só fazer direitinho. Boa. Valeu, Certo? Dani. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.